E aí, pessoal, tudo bom? Vou falar hoje do ChatGPT e o uso dele dentro do Nuke. ChatGPT é uma inteligência artificial de conversação desenvolvida pelo OpenAI. A gente tem ele aqui, se você quiser testar, né? O link é chat.openai.com. Você tem que fazer um login, criar um usuário, né? Se inscrever para poder acessar. Bom, ele permite você perguntar qualquer coisa para ele, inclusive em português, que é bem impressionante, e obter respostas. Então ele está criando uma revolução, porque para programar coisas ele dá respostas muito boas. Não vamos dizer que ele é a solução de tudo, mas ele é uma ferramenta que eu acho que vai ser muito legal de utilizar, principalmente para quem tem pouca experiência em programação e quer usar o código Python dentro do Nuke. Ele dá um caminho bem bacana. Nem sempre ele acerta 100%, mas então em vez de você ficar procurando no Google, no Stack Overflow, nas listas, discussões, soluções para tuas programações, você pode perguntar direto para o ChatGPT. E a tendência é ele ficar cada vez melhor. Inclusive, já temos um cara aí que chama Jiasheng X, que fez um script que você roda o ChatGPT dentro do Nuke. Só que você usa via API. Então não sei até que ponto isso aqui vai ser viável, se eles vão deixar de graça para sempre, né? Enfim, tem várias questões aí, mas se você quiser usar o ChatGPT dentro do Nuke, já temos uma primeira solução aqui, o cara explica como é que instala e tal, e como é que roda e etc. Tá? Então, bem legal. Se você não quiser instalar o plugin, né, o script para o Nuke, você pode rodar o ChatGPT por ele mesmo, copia e cola para a tua sessão do Nuke. Bom, então vamos começar fazendo uma pergunta para ele. A gente pode perguntar o que a gente quiser, qualquer funcionalidade de programação, pedir para ele fazer um programa para a gente. Então, sei lá, né, vamos começar com uma coisa bem básica. Criar com Python no Nuke um node de Blur no canal alpha. Vamos ver o que vai sair? Você pode fazer a pergunta, né? Como criar, enfim. E aí, ele vai te explicar passo a passo, tá? Como fazer. Nem sempre ele vai dar o resultado direto, mas e algumas vezes ele tem umas coisas que não precisam no meio do caminho, enfim. Mas aí, pelo menos algumas partes do código, né, vão estar prontas aqui. Então ele diz que você tem que importar o módulo Nuke, ele criou um canal merge, criou um node e setou input para o alpha. Vamos rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Estou aqui na interface de programação, no workspace de scripting, né, que é esse aqui. Vamos rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele rodou, ele criou um channel merge, criou um node blur e fez. Na verdade ele não entendeu direito a pergunta porque eu queria que o blur entrasse no canal alpha, né? Ele usou um merge para criar o canal alpha, mas assim, só pelo fato dele ter gerado o node blur já é um começo que a gente pode utilizar para depois fazer outros códigos, né? Talvez minha pergunta não tenha sido muito bom. De repente a gente pode mudar a pergunta, né? Na verdade, queria que o atributo channels, que é o nome do atributo, estivesse em alpha. E aí ele vai gerar de novo. Eu não gosto muito que ele leva um certo tempo para escrever tudo isso, tal, mas eu não sei se dá para você pular isso aqui e já ir para a resposta direto, mas aqui ele fez, ó. Agora ele fez diferente. Então a resposta aqui foi diferente, né? E vamos rodar isso aqui. Agora ele fez o que eu queria. Então, dependendo da pergunta que você faz, né, você tem que direcionar a pergunta e você pode fazer novas perguntas completamente diferentes, ou você pode interagir em cima do que você já perguntou, né? Melhore este código, mas faça tal coisa. É muito legal. Né? E algumas vezes ele cria passos que não tem nada a ver, tipo, não precisa salvar o script, mas é legal que ele vai explicando. E aqui eu estou fazendo em português. Eu acho que talvez, se você perguntar em inglês, você tem uma chance de sucesso maior, mas não sei, tá? É uma questão de experimentação.
Então, eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar muitas pessoas a fazerem coisas que por elas mesmas, sem aprender a linguagem de programação Python, não conseguiriam. Tá? Então, vamos fazer alguns outros testes aqui, ver como é que ele se sai, né? Então, eu quero que eu tenho aqui um node tracker, né? E eu tenho um script que converte trackers para corner pin. Eu vou perguntar para ele se ele consegue fazer um script Python que vai converter um node tracker para corner pin. É interessante que para cada pergunta que você faz, você pode gerar uma nova resposta e ele vai gerar um novo código baseado na mesma pergunta. Então, cada pergunta vai ter múltiplas respostas de acordo com a base de scripts, né, que ele tem. Então, aqui ele gerou essa resposta, tá? Mas, e ele te dá ainda uma dica no final, né, que aqui ele está usando o nó tracker 1 para corner pin 1, então são nós bem específicos. Eu posso gerar essa resposta de novo. Aqui ele foi bem longe. Ele não foi, tipo assim, eu sei como fazer essas coisas, porque eu já programei isso, né, e eu estou fazendo os testes porque eu quero ver as respostas que ele me dá. Mas muitas coisas estão certas e tem algumas coisas erradas. Por exemplo, ele está tentando copiar os valores aqui no nó TO de transação, rotação, escala, mas esses atributos nem existem no nó TO. Então está tendo uma falha aqui, né, no knob TO, que no knob TO é XY. Então, não sei se minha pergunta não está muito específica, né, ou se eu preciso ser algo bem mais específico. Então agora eu acho que eu vindo aqui e perguntando a primeira coisa, talvez agora funcione, porque a gente está desenvolvendo um diálogo aqui sobre copiar as animações. Né? Vou colocar aqui, na verdade gostaria de copiar a animação. E agora vamos ver se ele vai. Mas está tentando copiar a transação, rotação, escala ainda. Então ele está meio perdido nessa parte ali, porque não existem esses atributos. Mas as coisas aqui até que não estão tão erradas. Né? Posso tentar gerar uma animação, uma outra resposta, de repente ele vai me dar. Tá, então, né, para fazer isso aqui, ele não funcionou. Né? Então, a gente pode perguntar uma outra coisa. Né? Vamos perguntar outra coisa aqui para ele. Vamos perguntar aqui, gostaria. Vamos ver o que ele me diz disso aqui. A partir de um no-tracker com vários tracks, gostaria de fazer a média. Vamos lá, vamos ver o que ele vai me dizer. Eu acho que esse código aqui não vai funcionar, tá? É engraçado que ele não está me dando o código final, né, para eu copiar. Então eu teria que vir aqui e copiar um de cada vez. Tá? Mas eu acho que não vai funcionar porque aqui ele está tentando pegar o atributo translate, né, no keyframe e tal. Então tá falhando. Enfim, eu acho que talvez, né, eu não sei se minha pergunta não está sendo tão boa, ou, né, você tem que ser muito mais específico no prompt. Mas, assim, a função em si, ela é, de toda maneira, uma função legal, assim, uma função que funcionaria. Mas algumas vezes ele coloca atributos que não existem. Por exemplo, keyframe translate não existe. Isso aqui não existiria. Tá? Então, talvez seja uma coisa que tem que ser trabalhada ou ainda não tem informações suficientes, né, para a gente fazer isso via Python. Vamos ver o que ele vai nos dizer. De repente vai dar certo. Vamos ver o que vai dar esse código aqui. Estava gostando antes que ele estava dando um código final ali, né, que vinha tudo, tá? Então, vamos ver aqui, import nuke, tá, esse aqui é só um comentário, vou apagar. E aí, bom, vamos ver se eu consigo imprimir isso aqui, se ele realmente conseguiu acessar a informação que eu queria, né? Vamos imprimir. Eu vou selecionar. Eu tenho um nó chamado tracker 1, então vai dar certo aqui o código. Vamos ver. Ó.
ele está dizendo aqui que o Knob Tracks não existe. Né? Talvez eu esteja usando o tracker errado também. Eu não posso inventar coisas que também, né, de repente, a gente tem várias versões do Node Tracker. Esse aqui é a versão 3, esse aqui é a versão 4. Vamos ver, vamos rodar isso aqui na versão 4. Só que eu vou ter que mudar aqui para Tracker 2. Ó, já funcionou, mas na linha 3 ele diz que não existe essa função aqui. Esse atributo não tem essa função getTrack. Então, precisaria de um pouco mais de investigação. Eu estou achando assim que para fazer tarefas mais simples, criar nós ou, digamos, modificar atributos, sei lá, de repente coisas mais genéricas, ele está se dando bem, né? Mas e cria um código assim razoável. Mas para coisas muito mais específicas ele ainda está batendo um pouco a cabeça. Tá? Então, se eu perguntar para ele assim, eu gostaria... Com certeza ele vai conseguir fazer. Porque é uma coisa simples, né? Então, né, aqui, percorra todos nós a sessão. Ele tá indo pelo nome do grupo. Provavelmente ele pegou isso aqui da documentação, porque na documentação fala assim, a função disable, a função disable, né, o all nodes, você tem que especificar um grupo. Nem sempre você precisa especificar um grupo, tá? Mas isso aqui funcionaria, ó. Quer ver? Com uma pequena adaptação já funcionaria. Né? Você tem que saber um pouco do que está fazendo. Para node em, na verdade aqui seria nuke all nodes. Talvez se eu gerar a resposta de novo, né? Talvez ele gere uma resposta melhor. Olha lá, esse código aqui tá melhor que o outro, já, que ele está indo pelo nuke selected nodes, ou os nós que você deseja desabilitar são os nós selecionados. Então tudo bem, você pode usar o selected nodes ou all nodes, né? Então aqui, mas a função está funcionando de certa forma, né? Porque é uma coisa bem mais simples. Então, sei lá, vamos ver aqui. Vamos ver o que vai dar. Então, assim, eu acho que, né, ele serve como uma base, às vezes, para você gerar coisas que, de repente, você não sabe, não tem a menor ideia como você está fazendo. Pode ser que ele dê uma direção, né, mas ele não resolve todos os problemas. Então, vamos ver o que ele faz aqui, ó. Eu só tô achando engraçado que no final ele dava o código inteiro, agora ele não tá, né? Vamos rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Aqui, ó, às vezes acontece esse problema que você dá um Enter e ele não quebra a linha direita. Vamos rodar aqui. Olha lá. Organizou, né? Eu não especifiquei como é que era para organizar. Se eu queria horizontal, vertical, de esquerda para direita, né? Se eu queria que os nós conectados, enfim. Ele fez uma organização uniforme. Eu diria assim, vai resolver todos os nossos problemas? Não. É mais uma ferramenta que pode nos ajudar? Com certeza. Né? Talvez, se a pessoa não tiver um pouco de conhecimento em Python e Nuke, não vai conseguir arrumar alguns problemas que ele tenta acessar atributos que não existem. Às vezes ele inventa umas coisas que não são realmente, ou você tem que fazer um prompt extremamente específico que talvez eu não esteja sabendo fazer. Né? Com certeza deve ter se você guiar dentro das respostas, né, bem guiado a conversa, talvez você chegue no resultado que você queira. E tem que lembrar também que ele não vai criar nada que não existe, ou seja, ele está sempre se baseando em códigos que ele já avaliou e que foram criados por alguém anteriormente. Então você vai criar um conceito completamente novo de código, provavelmente ele não vai conseguir gerar um código criativo, entendeu? Ele é baseado em outras coisas que já existiam. De qualquer forma, é uma ferramenta muito interessante, está aí à nossa disposição, vamos utilizá-la, né? Que eu acho que é muito legal. E aí, você já usou? Já teve algum script legal? Comenta aí o vídeo,
né? Me conta aí para que você usou e se funcionou, se não funcionou. Me conta a tua experiência aí nos comentários. Um abraço.